eu sou o professor Gui de Franco, professor de filosofia do Sistema de Ensino Poliedro, e eu trouxe para vocês hoje aqui um tema muito importante para a prova do Enem, que é a diferenciação entre ética e moral. E eu trouxe dois autores muito importantes para a gente poder analisar os princípios éticos de cada um, Immanuel Kant e Aristóteles. Eu queria conversar com vocês então sobre essa diferença entre ética e moral. A moral representa o conjunto de valores de uma sociedade. A moral ela é imposta, a moral ela acarreta uma consequência óbvia que todos devem saber. A moral ela é a base, né, dessa punição, digamos assim. A ética não. A ética ela reflete sobre esses valores. A ética ela questiona esses valores morais. A ética ela é baseada no bem viver, né, na arte do bem viver, em buscar as virtudes. Então moral e ética são coisas extremamente diferentes. A ética ela pode garantir uma renovação da moral. E cada autor vai estabelecer os seus princípios éticos. Só para dar um exemplo para vocês, nos Estados Unidos, na década de 60, a gente tem o movimento negro despontando, né, de uma maneira, buscando aí romper as limitações morais que existiam naquele momento, até aquele momento. Existe uma mulher chamada Rosa Parks, que ela se recusou a dar o lugar para um branco dentro de um ônibus. A lei dizia que ela deveria fazer isso. Ela foi acusada de imoral, e realmente ela era imoral, nesse sentido de moralidade. Só que por conta dessa atitude dela de repensar a moral, ela estabeleceu um questionamento ético que envolveu a sociedade de uma forma que os direitos começaram a ser conquistados a partir disso. Então a ética ela é questionadora, a ética ela pensa numa forma mais virtuosa de viver. Então é muito legal estabelecer essa diferença, porque embora cada autor estabeleça princípios do que seria o bem viver, que é uma coisa extremamente relativa, a gente percebe que existe sempre uma preocupação com uma certa harmonia entre alguns aspectos da própria sociedade, de cada tempo que eles estão pensando. O Immanuel Kant, por exemplo, ele cria os chamados imperativos categóricos. O que são os imperativos categóricos? São condições necessárias para você desenvolver a ética. Uma escola ela não pode ensinar ninguém a ser ético. A ética ela vai se desenvolvendo, né, no contato, na experiência. Mas o Kant ele dá algumas indicações para a gente do que é essa ética que ele propõe. Então, os princípios básicos da ética kantiana são dois. Primeiro, a gente precisa colocar o dever antes da felicidade. A felicidade é algo passageiro. A felicidade, quando você se dedica só a ela, você constrói a sua vida em cima de algo que é fugaz, de algo que vai se esvanecer no ar. Agora, quando você constrói a sua vida baseado no dever, aí sim você tem algo sólido para poder se basear. Então essa é a ideia do Kant básica, né, da chamada ética kantiana. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano precisa agir de forma universal e precisa ter o ser humano como finalidade, nunca como meio, ou seja, não usar as pessoas para poder construir algo em benefício próprio. Que a gente consegue usar as pessoas em vários momentos, e isso para ele é antiético. Se você se aproxima de alguém, se você está sozinho na sua casa, e você liga para algum amigo, querendo que esse amigo vá na tua casa, porque você gosta desse amigo, você quer se divertir, é uma coisa. Agora, se você está usando essa pessoa para não se sentir sozinho, aí é outra história. Né? E até que ponto você está sendo antiético? Então o Kant ele questiona essas atitudes. Ele questiona até que ponto ajudar alguém na rua, você está pensando na pessoa, no outro, você está tendo a finalidade de ajudar, ou você está pensando em você mesmo e se sentir melhor com isso. Então esses imperativos categóricos são norteadores da filosofia kantiana, como ele pensa a ética na época dele. O que é muito diferente, por exemplo, do Aristóteles. O Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, que muitos vestibulares pedem, muitas provas pedem, nesse livro ele estabelece uma relação de equilíbrio. Quer dizer, o que é ética para o Aristóteles? É sempre seguir o caminho do meio. É você não se perder nos opostos. É você não ter excessos. Comer bem significa
não comer demais e nem comer pouco. Se você come demais, você vai ficar prejudicado, você vai prejudicar seu corpo, você vai ter alguns problemas. Se você come de menos, a mesma coisa. Então o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. E para o Aristóteles, esse é o princípio ético que deve reger a vida de um ser humano que busca esses valores éticos. A ética é questionadora, a moral, ela muitas vezes é seguida cegamente. É a ética, é esse questionamento filosófico sobre os valores morais de cada tempo que levam a esses valores se modificarem e evoluírem para uma sociedade que acaba se tornando, né, aí um pouco mais equilibrada, digamos assim. Uma sociedade que pensa, que reflete em si mesma. Uma sociedade que busca se superar. Muitas pessoas seguem os valores morais cegamente. Esses valores sociais, eles são impostos. A ética é o caminho da liberdade disso, é poder questionar. No caso da Rosa Parks, que eu citei, os valores sociais da época dela, os valores morais, eles estavam errados, eles foram questionados. E os negros ganharam aí os direitos como outros seres humanos. Então essa ética que surgiu a partir desse movimento acabou questionando os valores morais e modificando. Eu espero que tenha ajudado vocês. Ótima prova, muito sucesso!